Olá, eu sou o professor Luciano Meirelles. Irei tratar nesse vídeo sobre os tipos de avaliação. Avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Com base nas aulas anteriores, já é sabido por vocês em relação da importância da avaliação dentro de um processo de planejamento, onde no primeiro momento os avaliadores ou os profissionais da educação física devem pensar em relação aos objetivos ou ações que serão realizadas dentro de um programa de educação física escolar. Então, percebam que a avaliação ela vai estar voltada para os fins do profissional de licenciatura e também para o profissional de bacharelado, entendendo a avaliação como um processo que deve ser contínuo durante todo o processo, mas na aula de hoje é importante que a gente possa entender em relação aos tipos de avaliação, em relação a cada momento que essa avaliação é realizada dentro da educação física, ok? Conforme nós já estudamos, é fundamental a realização de avaliação para qualquer planejamento de um programa de educação física. Também devemos considerar a importância da avaliação para que o profissional possa detectar como seu aluno, como seu cliente, como seu atleta, no caso aí, fazendo o papel de avaliados, como eles estão naquele determinado momento. Então, em cada fase do processo, o profissional de avaliação física estará capacitado para realizar as avaliações devidas em cada fase do seu planejamento. E a partir dos resultados que essas avaliações irão proporcionar, esse planejamento ele vai sendo ajustado conforme as necessidades que se apresentem, sempre pensando na efetividade e também na segurança, daquele planejamento em educação física que foi realizado, sempre buscando contemplar os objetivos pré-estabelecidos. Então, em relação aos tipos de avaliação, eu vou propor para vocês o entendimento de 3 tipos de avaliação que são realizadas dentro de um planejamento educacional, pensando em uma educação física escolar, ou dentro de um planejamento de educação física não formal, ou seja, qualquer outros tipos de treinamento que são realizados pelos profissionais de prescrição de exercício, a gente vai entender que, independente da educação física se apresentar de maneira formal na escola ou de maneira informal por meio dos treinamentos, das periodizações e planificações realizadas pelo profissional da educação física, então a gente vai entender que, independente do contexto da educação física e da sua aplicação, nós vamos ter 3 tipos de avaliação. Então, em relação ao período que elas acontecem e em relação aos tipos de informação que cada uma dessas avaliações, a partir dos períodos que são realizadas, elas deverão proporcionar ao profissional avaliador condições de interpretar, de observar, de refletir sobre todo o trabalho que está sendo desenvolvido, e, a partir dos resultados dessas avaliações, que os devidos ajustes sejam feitos. Então, o primeiro tipo de avaliação que eu vou propor para vocês é a avaliação diagnóstica. Então, a avaliação diagnóstica, ela, como o próprio nome propõe, ela é uma diagnose. Ela vai ser aquela avaliação inicial. Normalmente, essa avaliação é feita nos primeiros dias de aula ou nos primeiros dias de treino, onde o profissional vai tentar identificar a condição inicial do seu aluno, seja na escola, ou do seu cliente, seja em academias ou em estúdios de personal ou demais locais de treinamento, ou mesmo do seu atleta. Então, a avaliação diagnóstica é aquela avaliação
onde o profissional da educação física ele identifica essa condição inicial do seu avaliado, pensando sempre de uma forma plural. O que é que os meus alunos e alunas apresentam inicialmente de informações, de conhecimentos, de expectativas sobre aqueles conteúdos que eu, enquanto profissional, irei desenvolver, né? Seja de forma individual ou com os grupos de alunos, de clientes ou atletas, né? Então, é nessa avaliação diagnóstica, é naquele primeiro dia ou naqueles primeiros dias de contato com as nossas turmas, onde nós iremos, através de técnicas e procedimentos pré-estabelecidos por nós, enquanto avaliadores, tentar identificar, fazer um retrato inicial dos nossos alunos e alunas. Então, identificar aí pontos fortes e pontos fracos para que eu possa lidar com essas informações estrategicamente, tentando sempre buscar uma metodologia de trabalho que possa ser eficiente para que a gente potencialize os pontos fortes, né, e maximize os pontos fracos, ok? Então, é importante a avaliação diagnóstica também por essa razão. Então, um outro ponto importante é que, através das informações iniciais da avaliação diagnóstica, eu, enquanto um profissional, irei elaborar um plano de atividades ou mesmo um planejamento de aulas ou até mesmo uma prescrição de exercícios físicos que sejam adequadas não só às condições iniciais dos meus alunos e alunas, mas também com base nos seus interesses, nas suas expectativas, identificadas naquele primeiro momento na avaliação diagnóstica. Um outro ponto importante que o avaliador poderá usufruir na avaliação diagnóstica é justamente de incluir ou excluir e até mesmo de indicar outras atividades ou novas atividades, no caso da exclusão de atividades que já estavam pré-estabelecidas, mas que por alguma razão identificada na avaliação diagnóstica, o avaliador, o profissional de educação física, achou melhor excluir daquele planejamento ou até mesmo incrementar coisas novas a partir das demandas iniciais que foram identificadas nesse primeiro momento na avaliação diagnóstica. E aí nós temos o segundo tipo de avaliação, eu estou me referindo da avaliação formativa. A avaliação formativa ela é contínua, ela busca realizar o segmento dentro de um processo de ensino e de aprendizagem, realizada após a avaliação diagnóstica. Então, a avaliação formativa ela pode ser realizada ao longo do percurso de ensino e de aprendizagem, ao longo do processo todo de acompanhamento do profissional com os seus alunos, com seus clientes ou mesmo atletas. Então, a avaliação formativa, através de técnicas e procedimentos e de instrumentos pré-estabelecidos pelo avaliador, ela pode ser realizada ao longo de todo o período, seja de treinamento, seja o período escolar, né? Então, a avaliação formativa ela pode ser realizada não só a partir de uma única atividade ou de um único procedimento avaliativo. Nós podemos ter várias avaliações formativas, elas são consideradas avaliações de controle do que está sendo realizado. Então, é importante a avaliação formativa no sentido do acompanhamento que vai ser realizado pelo profissional de educação física, né, em relação à progressão do seu aluno, em relação ao que está acontecendo desde o primeiro momento da realização da avaliação diagnóstica até o período, né, de todo o percurso de convivência entre alunos, alunas e professor, ok? Então, são as chamadas reavaliações. A avaliação formativa é chamada de reavaliação, ok? Então, ela é importante para fornecer
informações tanto para o avaliado em relação a o que vem acontecendo, aos objetivos que estão sendo cumpridos, né? E também para o avaliador, para fazer os devidos ajustes necessários, se for o caso, para que possa ter mais eficiência, né, e segurança na oferta da atividade física e ou conteúdos da educação física que estão sendo realizados. Então, a avaliação formativa, como uma avaliação de controle, ela indica sobre a eficiência do que está sendo ensinado ou do que está sendo treinado. É a oportunidade que eu, enquanto professor, tenho de testar os meus alunos e alunas para saber se eles estão assimilando aqueles conteúdos que eu estou ofertando e propondo com base nos objetivos que foram traçados. Então, nós fazemos ao longo do semestre algumas avaliações chamadas formativas, né? E elas são importantes, sobretudo, para que se possa saber se os objetivos que foram, no primeiro momento, determinados, se eles estão sendo atingidos, né? Parcialmente ou mesmo na sua totalidade. O terceiro tipo de avaliação, a chamada avaliação somativa ou classificatória. A avaliação somativa ela é realizada no final de todo o processo, seja de ensino e aprendizagem, seja no sentido pedagógico da educação física, ou ao final de um período de treinamento. Então, ela dá indícios do que foi alcançado desde a avaliação diagnóstica, passando pelas avaliações formativas e, ao final de todo esse processo de oferta de conteúdo, o profissional avaliador ele vai ter, através de testes, né, pré-estabelecidos, a condição de saber se os objetivos foram alcançados definitivamente. Ou seja, ao final de todo o período de aulas ou mesmo de treinamento realizado. Então, a avaliação somativa ela é o somatório de tudo que foi realizado ao longo daquele semestre, daquele ano letivo, daquele período de planificação de treinamento, e a partir dela se sabe, se classifica o aluno, a aluna, ou mesmo o cliente ou o atleta, e aí vai depender do tipo e cenário que está sendo realizado a educação física, né, o tipo de clientela. Então, a partir da somativa, ela é aquela avaliação final. É como se nós entendêssemos a nossa última prova ou a nossa prova final como uma avaliação somativa. Ela é classificatória, ela vai classificar quem está apto e quem não está apto, ok? Então, essa é a avaliação somativa, ela tem como principal propósito identificar a melhora de quem realizou aquelas atividades que foram estabelecidas no processo de planejamento, ou seja, o avaliado, né, identificar a melhora do avaliado e a eficiência daquele programa de educação física que foi realizado a partir de todo um ciclo, né, de relações entre profissional e alunos, alunas, ok? Então, nós podemos dar um exemplo. Dentro de um programa de exercício físico da educação física, como exemplo, nós podemos pensar que aquele aluno ou aluna, inicialmente, ele vai ser avaliado pelo profissional, ele vai fazer uma avaliação diagnóstica para tentar entender, inicialmente, as condições daquela pessoa que se oferece a participar do programa de exercício físico. Então, a partir das informações iniciais, haverão todos os ajustes necessários e objetivos serão pré-estabelecidos. Alguns que já tinham sido pré-estabelecidos podem ser ajustados, outros novos objetivos podem ser definidos. Então, a partir daí, digamos que o profissional estabelece um período aí de 12 semanas de um programa de exercício físico
E, a partir daí, outras avaliações vão sendo realizadas ao longo desse percurso, chamadas de avaliações formativas, para entender o que está acontecendo com aquela pessoa que está participando desse planejamento, desse programa de exercício físico, através de testes, de medidas, né? As avaliações formativas, elas são para isso, e ao final de todo o processo, nesse exemplo, ao final de 12 semanas, uma última avaliação vai ser realizada, chamada de somativa, para classificar de maneira geral todas as capacidades e todas as variáveis que foram fruto dos objetivos pré-estabelecidos, que foram treinadas, que foram medidas e avaliadas, e a partir daí se tem uma condição final daquele aluno ou aluna. Ou seja, ao longo de todo o plano de trabalho, ao final de tudo isso, será feito uma avaliação final chamada somativa. Ok? Então, é um conteúdo de fundamental importância. Esse entendimento são informações gerais sobre tipos de avaliação, avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Agora que vocês entenderam os tipos de avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa, eu vou trazer para vocês informações em relação aos prazos que essas avaliações podem ser realizadas. Então, a primeira avaliação, a diagnóstica, ela vai ser realizada na primeira ou nas primeiras aulas ou encontro entre o profissional da educação física e seus alunos e alunas. Então, a avaliação diagnóstica ela vai ser feita no período de acolhimento e de primeiras aulas realizadas para que o retrato inicial daquelas pessoas sejam observadas, sejam medidas, né, pelo seu professor ou profissional da educação física. Então, para que a gente entenda a evolução que está acontecendo, é necessário que aconteça reavaliações. Então, essas reavaliações, todas aquelas que são feitas ao longo do percurso de treinamento físico ou mesmo de aulas ministradas, né? Todas essas reavaliações, a partir da diagnóstica, serão chamadas de avaliações formativas, ou seja, avaliações de controle do trabalho que está sendo realizado e que está sendo assimilado pelas pessoas que estão participando e sofrendo a influência e efeitos daquele planejamento proposto. E aí nós temos como avaliação final, ao longo de todo esse percurso de treinamento ou de aulas, a avaliação chamada somativa. Então, todo esse período vai depender muito do contexto que está acontecendo a realização do programa de educação física. Então, nós podemos entender, por exemplo, dentro da escola, em um ano letivo, nós podemos ter, por exemplo, avaliações a cada bimestre. Então, o profissional da educação física ele pode optar por avaliar bimestralmente. A cada bimestre, ele vai realizar a sua avaliação, cada uma com seu objetivo e propósito de observação. Ok? Mas nós podemos entender também que essas avaliações podem ser semestrais. Essas avaliações podem ser, inclusive, dentro de um programa de exercício, elas podem ser mensais ou até mesmo a partir de um período ou de um prazo pré-estabelecido pelo profissional da educação física para avaliar o seu aluno ou aluna a partir de toda a execução do planejamento ou da prescrição que foi oferecida aos seus alunos com base em objetivos pré-estabelecidos. Então, é importante entender que avaliar é um ato contínuo. Por observação, o profissional da educação física ele pode avaliar a cada aula, a cada ação dentro de sala de aula, ou mesmo
dependendo do ambiente onde a educação física está sendo implementada, né? Na sua sala de musculação, na sua sala de ginástica, na sua pista de atletismo, né? No campo de futebol, seja a sala de aula, qualquer que for dentro de educação física e esporte, ela poderá ser um ambiente que poderá proporcionar avaliação para o profissional e seus alunos e alunas. Ok? Então, em relação aos prazos, não temos receitas chamadas de bolo. Nós não temos algo pré-estabelecido. Então, o bom senso deve sempre prevalecer. Então, alguns aspectos que eu vou propor para que vocês tenham informações suficientes para dosar os prazos da realização das avaliações. Então, por exemplo, qual a frequência de aulas ou de treinos? Eu tenho 3 aulas semanais com a minha turma, ou eles treinam 5 vezes por semana. Então, a própria frequência na participação dentro do programa de educação física é uma variável que deve ser observada pelo avaliador. Então, algumas observações elas não vão poder ser realizadas a curto prazo, porque não valerão a pena. Então, espero que vocês entendam em relação a isso. Então, primeiro passo, ponderem em relação à frequência com que vocês ministram as aulas ou as sessões de treino, e, a partir daí, vocês podem estabelecer um prazo para reavaliação. Uma outra questão importante é em relação aos objetivos dessas aulas ou desses treinos. Então, a partir dos objetivos das aulas ou dos treinos, eu também terei um indicativo que pode me ajudar a estabelecer um prazo para uma avaliação ou uma reavaliação. A idade do avaliado e outras características biológicas podem ser consideradas também em relação ao prazo de avaliação e reavaliações, ok? Por exemplo, pouco ativa que está iniciando um treinamento, esta pessoa sendo considerada ainda pouco treinada, talvez um tempo maior seja mais coerente para novas reavaliações serem realizadas, até porque a maior parte daquelas variáveis podem, no curto prazo, não terem ainda se adaptado aos exercícios físicos e terem ainda apresentado evolução. Então, é importante essa ponderação do profissional avaliador, né, em relação ao grau de competências e do condicionamento inicial. Então, é uma outra ponderação que nós devemos fazer. Então, quanto mais treinado, menos treinável. Eu estou dizendo que alguém muito treinado, no curto prazo, é possível que evolua pouco, diferente de uma pessoa de menor condicionamento ou de menor número de informações. E aí vai depender do que está sendo avaliado. Eu estou avaliando as capacidades cognitivas, o nível de informação que os meus alunos têm sobre um determinado assunto. Então, de repente, eu posso ou não fazer uma reavaliação num tempo mais curto ou num tempo mais longo, ok? De maneira geral, principalmente nas atividades de academia, e aí eu me refiro de academia de ginástica, academia de musculação, em geral, segundo Fontoura, Formentin e Abeck, na sua publicação do livro Guia Prático de Avaliação Física, eles colocam que, de maneira geral, mesmo os autores deixando claro que isso não é uma receita, mas é apenas uma reflexão que, a depender do contexto onde está sendo realizado o treinamento físico e da característica das pessoas praticantes, é possível que 90 dias seja um prazo interessante para que se possa reavaliar. Ou seja, avaliação diagnóstica, intervenção do profissional de educação física por meio do estabelecimento de objetivos e de um protocolo de exercício físico, e a partir de 90 dias, segundo os autores, seria um prazo mínimo suficiente para que já se possa reavaliar e se ajustar àquele trabalho que está sendo realizado por meio das interpretações, ou seja, da avaliação
de todo um conjunto de informações com base nas variáveis estabelecidas para as medidas e testes naquele protocolo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido em relação aos tipos de avaliação, avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Nos vemos em breve. Um fraterno abraço.